novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Wilmar Lopes e essa é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, no ano das novas conquistas, levando até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma palavra de salvação, libertação e cura, uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor em mais este encontro da Igreja do Senhor Jesus, o culto da busca da capacidade para vencer. E nessa quarta-feira, a quarta-feira do mês, Clínica Pastoral. Que alegria poder estarmos juntos, compartilhando as verdades eternas, juntos lançando as nossas redes até aos confins da terra. Estamos no ano das novas conquistas, sob o poder do Espírito Santo, recebendo as novidades de Deus. Aí está o hino, o cântico deste ano. Vamos aprender a cantar nas nossas casas e nos nossos encontros. Você acredita nisso? O que Deus preparou para nós. O novo de Deus. Cante aí, família. Vamos sonhar, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Amém. Promessas se cumprirão. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Glória a Deus, o novo de Deus chegou, o novo do nosso Deus chegou, as novidades de Deus. Deus tem novidades para as nossas vidas. Vamos orar, queridos? Vamos buscar a presença do Senhor com nossa gratidão, apresentando a Ele também as nossas petições. Vamos falar com Deus? Oremos. Querido Pai, amado Deus, nós louvamos o Teu nome e estamos reunidos sob a autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, sob a força, o poder que vem do alto. Queremos erguer um altar de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor, pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é o nosso provedor, é o nosso defensor, é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso Salvador,
é o nosso Pai. Nós louvamos o teu nome e agradecemos pelas orações respondidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela igreja, pelos teus filhos, pelo Brasil. Ó Deus, os clamores que têm sido erguidos aos céus, em milhares de lugares nessa terra, seguramente tem tocado o trono do Senhor e vemos a mão do Senhor sobre a nossa nação. Apesar das lutas, dificuldades e desafios, mas há um Deus no Brasil, o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus em quem nós cremos. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Pai de amor, venha abençoar cada pessoa que está sintonizada conosco, cada família, cada um que terá acesso a este culto, que o teu Espírito Santo vá à frente, abençoando, transformando, convencendo, Pai, salvando pessoas, edificando, libertando, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, que esse seja um tempo de manifestação do teu poder e que o Senhor, ó Deus, possa repreender toda a força contrária, todo pensamento contrário, toda obra feita. Tua palavra diz que nenhuma arma forjada prosperará contra os teus filhos. Estamos aqui, ó Pai, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, esteja conosco neste encontro, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa nação, as famílias, as crianças, os adolescentes, os jovens. Abençoa os da terceira idade. Abençoa, Pai, cada lar, cada casamento. Ah, Pai, visita os lares onde há enfermos, nos hospitais. Que o Senhor, o Deus que sara, o Deus que cura, traga saúde física, emocional, mental e espiritual em cada canto dessa terra, em cada lugar onde há enfermidade, em nome de Jesus e para a glória dele. Continue sustentando o povo brasileiro, suprindo o povo brasileiro. Ó Deus poderoso, tira da nossa terra tudo que é tristeza, tudo que é, ó Deus, contrário aos teus pensamentos, às sagradas escrituras. Tira da nossa terra todo mal, todo espírito de contenda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Visita a nossa terra com, ó Deus, as consolações do teu Espírito Santo, naquelas vidas, naqueles corações enlutados. Visita, Pai, as regiões onde ocorreram catástrofes, onde houveram perdas de vidas. Ó Deus, tenha misericórdia. Só o Senhor pode confortar, só o Senhor pode consolar. Em nome de Jesus Cristo, traz também restituição em tudo que foi roubado, em tudo que foi perdido na vida dos brasileiros. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vem estar conosco, Pai, nesse tempo. Visita-nos nessa noite, fala aos nossos corações, que teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, enchendo este lugar onde nós estamos aqui, enchendo nossos corações e mente, nas casas, nos locais, nos lares onde as pessoas estão, que haja uma visitação do Espírito Santo do Senhor neste encontro. Oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é muito bom, é uma alegria poder estarmos juntos em mais esse culto da busca da capacidade para vencer. Hoje, quarta-feira, é o dia da Clínica Pastoral. Queremos saudar a todos que estão conosco, né? Identificamos aqui algumas pessoas, geralmente tem mais pessoas do que eu menciono, mas eu quero registrar aqui, saudar Fernanda e William em sua casa. Deus abençoe você. Lucy, Ellen, Pastor Alain, irmã Rosanângela e toda a sua casa, irmã Andressa, irmão Alain e a sua casa, o irmão Paulo Roberto Paradella e a irmã Elizabeth, a Lilian Rose Francilino e toda a sua casa, e todos que estão conosco, aqueles que não consigo mencionar, porque muitas vezes não dá para registrar aqui.
registro aqui a Nélia, Bispa Nélia, Deus abençoe você, a sua casa, a irmã Regina Lira, Deus abençoe a irmã Regina Lira e toda a sua casa. É muito bom poder estarmos juntos neste encontro. Eu quero reforçar que conto com as orações de vocês, contamos com a participação de vocês e também a divulgação. Você pode divulgar, pode passar o link desse culto, você pode recomendar a página de YouTube da igreja. Se você não está inscrito, vá lá, inscreva-se na página de YouTube, dê o seu ok, porque quanto mais intervenção tiver, mais ok da sua parte, o vídeo torna-se de relevância maior e mais pessoas serão alcançadas. Esse é o nosso objetivo, lançando as nossas redes até aos confins da terra. Temos tido retorno de várias pessoas de longe e também aqui do bairro que tiveram contato com a igreja através dos cultos. Algumas disseram: eu assisto o culto online, e agora estão nos visitando presencialmente. Ok, queridos? Vamos estar orando, participando da nossa agenda de oração. A agenda semanal está renovada, está aí no grupo de WhatsApp da igreja, que você possa estar aí participando, nos ajudando, né, nessa luta, nessa batalha espiritual de oração, né? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos fazer aqui uma grande corrente de oração. Olá, querida Kátia Constant e Daniel Constant, um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês e a sua casa. Muito bom saber que vocês estão sintonizados conosco. Queridos, acompanhem aí as atividades da igreja pelo boletim que está no grupo do WhatsApp. Não deixe de orar pelos pedidos de orações, são muitos pedidos de orações. Agradecer também, porque precisamos agradecer. Você que tem nos encaminhado os pedidos de oração, dá uma olhadinha lá para ver se já houve resposta, nos avisa, para que possamos manter a nossa agenda o mais atualizada possível, ok? Duas palavrinhas a primeira sobre semeando a boa semente. Você pode ser um semeador da boa semente, da preciosa semente da palavra do Senhor. É só apanhar na igreja exemplares do Evangelho de João e estar entregando às pessoas do seu relacionamento ou não. Penso que aquele livro, com aquele tesouro que é a palavra de Deus, um livrinho bonitinho, qualquer pessoa vai receber de bom grado. E entregando essa palavra, você vai estar orando por essa pessoa na sua vida de oração, e se a pessoa permitir, também na hora que você entregar a porção da palavra. A semente vai frutificar, amém? Mas ela, para frutificar, nós precisamos semear. Outra palavra é o que diz o Senhor: fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. É o desafio do Senhor, que traz em si um princípio de bênção para a nossa vida. E esse princípio passa pela nossa fé, pela nossa confiança que Deus será o nosso provedor. O segundo princípio é o princípio da guerra contra a escassez, contra a miséria e contra o devorador. Diz o Senhor, nosso Deus, assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Maravilha, vamos orar agora. Eu quero orar consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas que têm chegado à casa do Senhor, consagrando ao Senhor também a vida dos dizimistas e dos ofertantes. Vamos juntos estar mais uma vez orando, onde você estiver? Oremos então. Deus amado, Deus poderoso,
que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso louvor, por tudo que o Senhor tem nos dado, de forma especial pelo pão nosso do cada dia, pelas provisões para o nosso sustento, para a mantença das nossas casas. Reconhecemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Reconhecemos que a saúde vem do Senhor, que o conforto da Tua palavra vem do Senhor, o Teu Espírito Santo, ele vem do Senhor, a proteção que temos vem do Senhor. Reconhecemos que agora mesmo o Senhor está regendo miríades de anjos em todo o mundo, aqui no Brasil, aqui onde nós estamos, para cuidar dos Teus filhos. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Também pedimos que o Senhor, Pai, possa estar abençoando os dízimos e as ofertas que também consagramos ao Senhor, que os Teus filhos têm feito chegar à Tua casa, que o Senhor faça-os prosperar, que o Senhor os defenda, como acabei de ler, e está na Sua santa palavra. Visita cada um, supra a necessidade de cada um. Ó Deus, faça, ó Deus, transbordar cada casa, cada vida das Tuas bênçãos, como diz a Tua palavra. Consagramos ao Senhor também a vida dos dizimistas e dos ofertantes, para que o Senhor os abençoe rica e abundantemente, para que o Senhor os faça prosperar. Deus de amor, faça a Tua casa prosperar. Faça-nos prosperar. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom. Hoje é o dia de clínica pastoral e vamos continuar conversando sobre aquele assunto que nós estávamos conversando na segunda quarta-feira do mês, lá no dia 9. Muitos fracos, doentes e que dormem. Por quê? Como podemos entender essas questões? Como lidar com essas questões? E nós falamos sobre isso naquela ocasião e é importante que continuemos pensando sobre isso, porque Deus quer que todos estejamos fortes. Amém, irmã Bispanelli, irmã Andressa, quem mais glorifica o Senhor aí? Vamos glorificar o Senhor nesse culto, vamos dar glória ao Senhor, vamos atrair a presença do Senhor a este lugar. Isto, vamos adorar ao Senhor, vamos erguer o altar de adoração ao Senhor. Então, estivemos pensando um pouco sobre como podemos entender essas questões. Por que muitos crentes estão fracos, como Paulo diz, escrevendo ali aos Coríntios, estão fracos e eles estão doentes. E Paulo escreveu isto quando ele estava ensinando a igreja de Corinto sobre a ceia, a celebração da ceia do Senhor. E ali, glória a Deus, irmão Paulo. E ali Paulo, então, em determinado tempo da sua carta, ele, ao abordar uma das questões que estava ocorrendo na igreja, que era a ceia do Senhor, ele, então, fez uma declaração muito importante, que, como nós já vimos, ela não fica presa só à ceia. Não é uma questão ligada só à ceia, mas é uma questão que tem repercussão em toda a nossa vida. E ele vai falando, ele diz assim, quando diz como devemos participar da ceia, ele diz assim, pois quem come e bebe, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo, para si. Come e bebe, juízo para si. Eis a razão, aqui está o verso-chave, verso 30 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eis a razão, porque há entre vós
muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Deus abençoe a sua palavra. Eu quero saudar a irmã Ruth Mendes, sua casa, irmã Jaque Ramos e sua casa. Você pode perguntar, pode participar. Estamos nos esforçando para fazer esse encontro o mais informal possível, né? Então você pode participar, que será muito bom. Então nós já vimos no encontro passado sobre a questão, entendemos um pouquinho sobre a questão de estar fraco, o que Paulo quer dizer, que fraqueza é essa, que doença é essa e que sono é aquele, né? Está bem explicado lá na ministração do dia 9, na clínica pastoral. Eu sugiro, se você não participou, vá lá, que é muito bom. Hoje nós vamos continuar um pouco mais e vamos saber um pouco mais sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto, para Paulo escrever. Será que está acontecendo conosco? E também saber um pouco como lidar com fraqueza, doença e morte, não é? Vamos então, antes, nos preparar com uma canção que diz assim, essa canção diz assim, quero voltar a ser como antes. Diz assim, quero voltar a ser como antes. Diz assim, sei que o caminho ainda é longo, mas não vejo graça em minha história. Penso em sair a esmo, mundo afora, penso até em parar. Sei que há promessas para se cumprir, sei que os teus olhos estão sobre mim, mas um fardo tão pesado se abateu sobre mim. Não sei o que aconteceu com a minha fé. E essa canção diz assim, vem me curar, é o que diz, juntar meus cacos, como aquele vaso quebrado na casa do olheiro. Espírito de Deus, toca-me agora com essa tenar de fogo, enche-me de unção, toca os meus ossos com a tua virtude e estanca esta frieza. Oh, que maravilha! Vamos receber essa canção, você tem a letra e a melodia aí, e vamos estar preparando o nosso coração. É uma canção que retrata a situação que o crente pode chegar. Fraqueza, doença espiritual e até a morte. Vamos nos inspirar nessa canção que diz, quero voltar a ser como antes. O desânimo quando vem não olha a cara nem coração, vem para arrebentar com a gente. Mas a unção de Deus está nesse lugar para te fortalecer. Amém. Te colocar de pé, amado, para te encher da glória de Deus. Sei que o caminho ainda é longo, sei que ainda tenho muito a realizar, mas não vejo graça na minha história. Penso em sair a esmo mundo afora, penso até em parar. Sei que há promessa para se cumprir, sei que os teus olhos estão sobre mim. Amém. Mas um fardo tão pesado se abater. Lança o teu fardo sobre o Senhor agora. Com a minha fé, Vem me curar, me restaurar. me restaurar, Juntar meus cacos, como aquele vaso quebrado, como
aquele vaso quebrado na casa do Deus. Clame aí, Espírito de Deus. Espírito de Deus, toca-me agora. Aleluia. De fogo e enche-me de unção. Toca os meus ossos com tua virtude e estanque essa frieza do meu coração. Me faça acreditar de novo que há uma saída escondida no exercício da minha frente. Quero voltar a ser como antes, oliveira verdejante na casa do meu. Aleluia. Cante aí onde você estiver. Vem me curar. Ô Senhor, que esse seja um tempo de cura, que esse seja um tempo de libertação, de restauração em cada vida, em cada coração. Vem, Senhor, curar. Como aquele vaso quebrado na casa do oleiro. Espírito de Deus, toca-me agora com essa pena de fogo e enche-me de unção. Toca os meus ossos com tua virtude e estanque essa frieza do meu coração. Me faça acreditar de novo. Aleluia. Que há uma saída escondida no exercício da minha frente. Glória a Deus. Cura, Senhor. Para ser como antes, oliveira verdejante na casa do meu Deus. Aleluia. Espírito de Deus, toca-me agora. Toca agora, essa pena de fogo e enche-me de unção. Glória a Deus. Toca os meus ossos com tua virtude e estanque essa frieza do meu coração. Me faça acreditar de novo que há uma saída escondida no exercício da minha frente. Quero voltar a ser como antes, oliveira verdejante na casa do meu Deus. Como antes, oliveira verdejante na casa do meu Deus. Vem me curar, Senhor. Me restaurar. Que o Espírito Santo de Deus possa estar agora falando no seu coração, na sua vida. Que haja uma visitação do Espírito Santo aí na sua vida agora, na sua casa. Essa questão que está sobrecarregando você. Talvez você está se vendo cercado, abatido. Quem sabe, como diz a letra, desanimando na fé. Mas clame agora pelo Espírito Santo de Deus. Há uma saída. Quero voltar a ser como antes, oliveira verdejante na casa do meu Deus. Espírito de Deus, toca-me agora com essa pena de fogo e enche-me de unção. Toca os meus ossos com tua virtude e estanque essa frieza do meu coração. Me faça acreditar de novo que há uma saída escondida no exercício da minha frente. Quero voltar a ser como antes, oliveira verdejante na casa do meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, né, queridos? Sempre dou essa dica, depois põe o fone no ouvido e ouça essa canção. E lendo a letra, é um excelente exercício para a nossa alma, um exercício espiritual. Muito bem, amados. Muita alegria estar com vocês aqui. Espero que todos estejam bem. Cada um aí
caminhando simples como a pomba e prudente como a serpente, cuidando da saúde física, ok? Olha, cuidar também da saúde espiritual, e Deus vai dar vitória, vai restaurar o que precisa ser restaurado. É o Deus que traz a existência ao que não existe. Você acredita nisso? O que não está existindo aí? Reivindica a palavra do Senhor, que Ele traz à existência o que não existe. Maravilha. Muitos fracos, doentes e que dormem. Por quê, pastor? Pastor e pastora, podem me explicar porque muitas pessoas que são crentes, mas são fracos, estão aí enfraquecidos, adoecidos e adormecidos, se bem que adormecido aqui está bem explicadinho lá na outra ministração. Aqui é morte mesmo. Paulo sabia que muitos morreram e a morte de muitos da sua época tinha a ver com a repercussão da questão espiritual na sua vida. Para continuar esse assunto e entender isso, porque Paulo escreveu isso à igreja de Corinto e ele falou isso quando ensinava a igreja de Corinto sobre a ceia, mas vou dar uma dica, vou repetir essa dica para você. Nós estamos falando da carta de Paulo à igreja de Corinto. A carta, ela tem começo, meio e fim. E quando nós vamos celebrar a ceia, pegamos aquele trechinho da carta que fala sobre a ceia para aplicar aquele momento. Mas a carta tem uma mensagem central. Não é assim quando você escreve uma carta para alguém? Hoje é mais e-mail, não é isso? Ela tem uma ideia central, começo, meio e fim, ali está um propósito. E as cartas pastorais, como essa aqui, de Paulo à igreja de Corinto, ela foi escrita para a igreja numa situação e tratou de uma série de situações ali. E quando ele tratava da ceia, ele então escreveu esse verso. Há muito entre vós fracos, doentes e que morrem. Por causa disso, porque participa da ceia inconvenientemente. E nós já aprendemos que quando a pessoa participa da ceia inconvenientemente, em resumo, em pecado, ele está mostrando uma situação anterior à ceia. Ele já vinha com a aliança rompida. E Paulo explica ali que isso, do ponto de vista espiritual, é muito sério. Ele fala assim, tá vendo? É por causa disso que tem muita gente fraca, espiritualmente, fisicamente também, fraca e doente espiritualmente e fisicamente. Muita gente que chega até a morrer. E como é que a gente pode então entender isso aplicando a nossa vida hoje? Saber então o contexto daquela carta. Isso é importante, já que entendemos o que Paulo está falando ali. Você que tem essa dúvida, porque talvez você conheceu alguém que era tão firme na fé, que realizou tanto e agora está no ostracismo. Tem situações que nosso coração chora quando a gente vê pessoas que eram baluarte na fé. Nossa caminhada aí de 30 anos de ministério pastoral. E hoje a gente vê que é um anãozinho na fé. Está exatamente assim, fraco e doente. Também nosso coração se alega quando lembramos de pessoa que estava fraco, doente, quase morrendo, mas ele buscou no Senhor, no Espírito Santo, a regeneração, a cura, e está aí, ó, gigante, voando na fé. Mas vamos saber um pouco do cenário e da atmosfera que estava na igreja de Corinto, porque isso nos ajuda a entender e também avaliar como está a nossa vida, se tem alguns pontos em comum com a situação de Corinto, e a vida também da nossa igreja e da igreja do Senhor Jesus na terra. Então vamos saber um pouco, né? Para quem Paulo escreveu essa carta, né? E foi escrito para a igreja de Corinto. Então, Paulo estava pregando o evangelho em Corinto. Por quase 2 anos, Paulo pregou o evangelho ali no Corinto. Organizou uma igreja ali que chama-se que é um ramo da igreja. E quando Paulo estava pregando em Éfeso durante a sua 3ª viagem missionária, ele recebeu uma correspondência de membro da igreja de Corinto, escrevendo uma
situação que estava acontecendo na igreja, aquele grupo que ele havia criado lá. Então ele escreveu uma resposta, não é? Isso está lá em 1 Coríntios 5,9, mas infelizmente essa epístola, essa carta, essa resposta que ele escreveu foi perdida, acredita? Né? E essa parte não se encontra nas nossas escrituras de hoje. Então, mais tarde, Paulo recebeu outro relatório dos membros da igreja de Corinto, sobre os problemas naquele lugar, naquela igreja. Então, Paulo respondeu, escreveu outra epístola, que é essa, primeira aos Coríntios, conhecida como 1 Coríntios. Na verdade, essa aqui devia ser chamada a segunda aos Coríntios, porque a primeira se perdeu. Como não temos acesso à primeira, ficou essa primeira carta, essa carta como a primeira aos Coríntios mesmo. Corinto era uma cidade que estava numa província da capital da província de romana chamada Acaia, né, que abrangia uma grande parte da antiga Grécia ao sul da Macedônia. Corinto era uma cidade muito rica, era uma cidade cosmopolita, e esse era o ambiente ali, muita gente, né, muito desenvolvimento, importância política, e uma igreja ali dentro dessa cidade com alguns problemas. E Paulo então escreveu a carta aos Coríntios, essa carta que lemos, e quando tratou da ceia, ele fez essa declaração: por essa razão há muito entre vós que estão fracos, doentes e que dormem. A razão de estarem tratando o sagrado indevidamente, razão de estarem com a aliança de Deus corrompida, não é? Então, como a gente vai lidar com isso? Ah, pastor, estou sentindo uma fraqueza espiritual, eu estou assim desanimado, eu estou doente espiritualmente, ou pastor, estou com tal problema assim de alguém, um irmão, alguém da família que espiritualmente está acabado. Como lidar com a fraqueza, a doença e a morte? Se elas podem ser uma repercussão da condição espiritual. Como é que a gente pode lidar com isso? Então, nós precisamos saber, então, primeiro, que o foco dessa nossa clínica pastoral é a ofensa em relação à ceia, que retrata um estado espiritual da pessoa anterior à ceia, uma situação que a pessoa está. A ofensa em relação à ceia retrata esse estado espiritual da pessoa, a condição espiritual. E então, como é que eu vou lidar com isso? A condição de fraqueza, uma condição de debilidade. Querido, essa palavra, essa clínica pastoral, ela quer nos incentivar, é uma palavra de ânimo para buscarmos a saúde plena. Amém? Saúde plena. De que forma, pastor? Evitando e fugindo de certos alimentos estragados. Guarda essa palavra figurada. Quem come alimento estragado, né? Ou certos venenos, que aparentemente não faz mal, mas ele vai trazer uma repercussão muito grande no organismo. Assim é com a nossa vida espiritual. Então, nós precisamos, Paulo está falando aqui aos Coríntios, e a carta toda, Paulo vai falar sobre isso. Ele queria o resgate daquela igreja, que era uma igreja poderosa, cheia de dons, uma igreja atuante. Então, ele vai falar sobre a necessidade de evitar e fugir de certos alimentos estragados. Eu estou chamando assim, de certos venenos espiritual para a nossa saúde espiritual. Amém? Esse é o propósito. É de nos avisarmos, estarmos fortalecidos, estarmos despertados para esse tempo. Talvez você anda meio desanimado, está vendo assim o povo meio desanimado. Olha o que Paulo está dizendo. Então, quais eram os problemas que aconteciam ali e que traziam fraqueza, doença espiritual e morte também física e espiritual? Primeira coisa é a contaminação com o mundo. Contaminação pelo mundo. O mundo, cidade agitada, cidade rica, igreja rica, não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. Rica, potencial enorme, mas também rica de muitos problemas, muitos desafios. E então Corinto estava naquela cidade muito influente, muito importante politicamente, economicamente, culturalmente também. Mas o que acontecia ali em Corinto?
o mundo estava influenciando a igreja. Temos que ter cuidado com a influência. Porque ali, Corinto atraía pessoas de todo o Império Romano, vinha para ali. A igreja estava ali no meio. E o que acontecia? Na cidade tinha diversas religiões, diversos credos, tinha de tudo ali. E o que tinha em Corinto? Vê se você conhece alguma cidade assim, se é parecida com a cidade que você mora. Tinha ali adoração a ídolos. E essa adoração a ídolos dominava a cultura. E a cultura religiosa do corintiano, da cidade de Corinto. Havia vários templos e santuários por toda a cidade. Vai ver se você conhece alguma cidade assim, se é a cidade que você reside. E na época do ministério de Paulo, aos Coríntios, a cidade, presta atenção, eu estou falando aqui de influência, de contaminação. A cidade tinha reputação de ser extremamente imoral. Saudações para a irmã Esther Marciano, graça e paz, querida. A cidade tinha essa fama de ser extremamente imoral. As pessoas não tinham cuidado com aquilo que era moral. Conhece alguma cidade assim? Por exemplo, só um exemplo assim, rituais de prostituição eram, segundo alguns, praticados no templo de Afrodite, é uma deusa que tinha lá. Olha que coisa terrível. Então Paulo, nesse ambiente, nessa cidade, ele vai levantar essa bandeira para os crentes terem cuidado para não estar enfraquecidos. Não adianta ter talento e dom, porque depois você pode fazer eu não quero fazer um estudo sobre a carta de Corinto, mas a igreja rica em talentos e dons. Não faltava nada naquela igreja, mas havia lá fracos, doentes e não poucos que morreram por causa do pecado que Paulo está falando aqui. Então Paulo adverte o membro daquela igreja contra essas coisas. Imoralidade sexual. Paulo vai ensinar lá que o corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo vai ensinar ali uma disciplina na fé, uma disciplina cristã. Então, isso eu tenho falado reiteradamente, mas isso tem que falar até Jesus voltar. Nós temos que estar cuidadosos em função da contaminação espiritual, do que está no nosso entorno. Jesus disse assim, orando por nós: Pai, eu oro por eles, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E Paulo vai dizer lá, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, muito importante isso, porque logo, logo, nós não estamos apercebidos que estamos sendo influenciados, que a influência do mundo está fazendo alguma coisa na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. E a influência nunca chega assim como um tsunami, pum, chegou, influenciou. Não, é sutil, é sorrateiro e vai influenciando, vai mudando, vai contaminando espiritualmente o filho e a filha de Deus. Aí daqui a pouco ele está enfraquecido, ele está abatido, ele está adoecido. Então anota aí no seu caderninho: contaminação pelo mundo. Qual outra razão que levava a isso? A quebra da fidelidade aos valores absolutos de Deus. Sim, é muito importante, você que é meu filho e minha filha na fé, você que é meu irmão em Cristo, que está aqui nos assistindo, é muito importante que nós entendamos que Deus não é um Deus do relativismo, não. Deus é um Deus dos absolutos. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, tudo que Ele estabelece é aquilo mesmo. Então, temos que estar cuidadosos, porque às vezes a gente fala assim, mas eu creio nisso. Mas no fundo, no coraçãozinho, fala assim, eu creio mais ou menos.
mas é o que a palavra de Deus diz, como ela diz. Então, quando o crente ele começa a ser infiel com os absolutos de Deus, não tem meio termo, abriu brecha. Por isso que Paulo disse, vai ter muitos fracos, doentes e os que morrem. Você que é uma filha de Deus, que é um filho de Deus, que é um crente em Jesus Cristo, que observa bem as coisas, você já viu isso acontecer no seu entorno? Algumas práticas e crenças pagãs do mundo, lá de fora, começavam a influenciar a fidelidade dos crentes. As coisas lá de fora, lembra aquela historinha? Que mal tem isso? Aquela outra historinha tem nada a ver? Então começaram a influenciar a fidelidade dos crentes. Quanto a quê? Quanto aos princípios do Evangelho, quanto às ordenanças, os valores de Deus. Não é assim que muitas vezes acontece hoje? A gente vai se afastando da palavra, quando vê, já está adoecido. Então, Paulo escreveu a carta toda, e aqui ele diz que existe muitos fracos, doentes que morrem, porque Paulo queria ajudar os seus filhos na fé. Ele queria ajudar os crentes nas suas dúvidas, porque às vezes as pessoas cometem erro por causa da dúvida. E você sabe quem é o autor da dúvida? Aquele que disse assim, será que foi isso mesmo que Deus disse lá no Éden? E muitos entram pelo caminho da dúvida, deixam a semente da dúvida que é no coração e não tem apego à palavra do Senhor e começa a trilhar o seu caminho, uma hora para um lado, outra hora por outro. Quando vai ver, está caído na beira do caminho. E Paulo então está ajudando a igreja quanto às suas dúvidas. Guarda essa palavra. Às vezes uma situação é dúvida. Às vezes outra situação são problemas, circunstâncias que vêm, se abate sobre o filho, a filha de Deus, e há enfraquecimento, né? E o cristão ele falha na fé. Ele perde a condição de crer. Paulo estava falando isso para ajudar quanto às dúvidas e quanto aos problemas. E fortalecer. Queridos, essa clínica é para fortalecer. E ninguém precisa ficar sentindo prisioneiro da timidez. Os pastores estamos aqui, prontos para juntos caminhar, prontos para juntos avançar. O propósito é fortalecer diante das dificuldades, para que essas influências do mundo, essas práticas que não têm a ver com o Senhor, essa quebra dos princípios de Deus, elas sejam superadas. Amém? Sejam superadas. Glória a Deus. Saudamos a Alessandra Bento Braga. Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Então, amados, por que acontece? Paulo fala, há muitos que são fracos, doentes e os que morrem. Por quê? Primeiro, influência do mundo. Segundo, quebra dos valores absolutos de Deus. Não vamos quebrar a aliança. Aqueles valores que estão na nossa aliança com Deus. Não, amados. Se a situação ficar perigosa, vamos resistir, procurar socorro na palavra, socorro na oração, socorro com a ministração do Espírito Santo, socorro aos pastores, mas não fique parado sobre a influência do mundo, sobre a contaminação do mundo ou sobre uma questão que se abateu sobre a sua vida, está enfraquecendo a sua fé. Não. A igreja é um corpo e nesse corpo um membro ajuda o outro. Cristo é o cabeça da igreja. O Espírito Santo é a vida da igreja e ele vai trazer restauração. Mas temos que tomar cuidado nessa digressão, essa mudança de direção que às vezes vai acontecendo na nossa vida sem nós percebermos. E a terceira causa, porque há muitos fracos,
doentes e que morrem, e que havia na igreja de Corinto, falta de união entre os crentes. Eu vou só dar uma palavra aqui, porque o tempo já está correndo, mas a falta de união entre os crentes na igreja. A palavra é a seguinte: os crentes, os membros da igreja de Corinto, olha, eu li isso, escrito por alguém que estava comentando. A igreja talentosa, uma igreja rica, não lhe faltava bem algum, uma igreja poderosa, do ponto de vista de realizações, mas uma igreja onde tinha muitos fracos, doentes e que morrem. E essa igreja não era unida, os crentes não eram unidos. Não adianta ser uma igreja cheia de talento, cheia de dons, que tem todos os recursos, igreja festeira, muita festa e pouca união, pouca compaixão, não é verdade? E isso é um sintoma de fraqueza espiritual, de doença espiritual e que pode até levar à morte. E Paulo vai advertir contra divisões dentro da igreja, contra a falta de comunhão entre os membros da igreja. E Paulo ele vai ensinar sobre os cuidados, presta atenção, isso é princípio de corpo ligado ao outro. Ele vai ensinar sobre os cuidados que os membros devem ter uns para com os outros. Isso é fundamental, é princípio da palavra. Por que havia então aquela situação na igreja? Muitos fracos, muitos doentes e os que dormem, que já morreram. Contaminação pelo mundo influenciando. Quebra da fidelidade, aliança com Deus, aos princípios e valores. Falta de união entre os crentes. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que Ele traga o que a palavra do mês diz, a nossa palavra do mês é o que? Convencimento ao meu coração, ao seu coração, para que possamos tendo convencimento do Espírito. Porque Ele convence do juízo, do pecado, do juízo e da justiça. Tendo convencimento do Espírito, eu vou discernir o que está causando na minha vida fraqueza e doença espiritual. Por que tem muitos crentes enfraquecidos? A palavra de Deus está respondendo. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma caminhada de vitória, mas de vitória mesmo. Deus se alegra quando seus filhos avançam, quando seus filhos estão saudáveis, quando seus filhos estão dentro da aliança com Ele. Que você continue vitoriosamente, que o Espírito Santo ministre no seu coração, em nossos corações, para que possamos cuidar da nossa saúde espiritual. Amém? Vamos ouvir uma canção. Eu quero trazer uma canção para você que fala sobre vitória. Exatamente o que eu estou falando. Ela fala sobre a vitória que podemos ter e que Deus quer que nós tenhamos. Veja essa canção linda e a letra também, e depois eu vou estar orando com você. Olha só que canção linda. Veja a letra dessa canção. Vitória, vitória. Receba aí, é para você. Vitória, vitória. Quando Deus está na frente é só vitória. Vitória. Aleluia. Vitória, vitória, vitória. Guarda no seu coração. Quando Deus está na frente, meu irmão, é só vitória.
Receba pela fé. Deixa Deus ir na frente. Está na frente, é só vitória. Vitória, 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 vitória. Quando Deus está na frente, meu irmão, é só vitória. Quando Deus está na frente, é só vitória. Pode acreditar. Amém. O universo inteiro para pra ouvir Ele falar. Aleluia. Sua voz ecoa forte como um trovão, arrebenta as cadeias de qualquer prisão. Seu poder nem se compara com a fúria do mais forte furacão. Esse Deus é invisível, tem todo o poder. Treme terra, mar e céu só pra fazer descer. Quem conhece esse Deus intimamente não sabe o que é perder. Amém. Vitória, Aleluia. vitória, vitória, vitória. Quando Deus está na frente, é só vitória. Vitória, 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 vitória. Quando Deus está na frente, meu irmão, é só vitória. Glória a Deus. Deixa Deus ir à frente. Deixa Deus tomar a direção. Deixa Ele conduzir. Quando Deus está na frente, é só vitória. Você pode crer. O impossível em sua vida, hoje Deus pode fazer. Se o problema é difícil, Deus tem solução. Ele sonda o pensamento, vê o coração. Seu poder é infinito e não tem comparação. O gigante é derrotado, a muralha cai. Não há nada impossível, tudo Ele faz. Quem conhece esse Deus intimamente sabe que Ele é capaz. Vitória, 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 vitória. Quando Deus está na frente, é só vitória. Vitória, 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 vitória. Quando Deus está na frente, meu irmão, é só vitória. Vitória, vitória, vitória. Quando Deus está na frente, é só vitória. Aleluia. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Aí onde você estiver, vamos orar. Oh Deus poderoso, que Teu Espírito Santo ministre em nossos corações e que a nossa saúde espiritual possa estar, ó Deus, em dia, possamos estar saudáveis, preparados, ó Deus, que possamos estar, ó Deus, fortes, saudáveis, vivos, em nome de Jesus. Que o Senhor visite a Tua igreja e vá tirando todo o alimento estragado. Visite os corações, tire os alimentos espirituais estragados. Tire, Pai, os venenos disfarçados, ó Deus, de alimento saudável. Da casa, da mesa espiritual, da vida, da Tua igreja, do Teu povo. Para que possamos, ó Deus, permitir que o Senhor vá realmente à nossa frente. E possamos ter vitória, como diz a canção. Vitórias com Jesus à frente. Vitórias para a glória de Deus. Vitória para a alegria da família. Vitória para bom testemunho perante o mundo. Oh, Pai, nos abençoe. Abençoe cada pessoa que está conosco, aqueles que irão assistir ainda este culto. Que o Teu Espírito continue trabalhando para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. Maravilha estarmos juntos. Tenham dias muito abençoados pelo Senhor. E
crente saudável vai conseguir vitória. Quando Deus está na frente, é só vitória. Canção para você, para abençoar o seu coração, para animar a sua vida, o seu caminhar. Um abraço fraterno meu e da Lígia. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no domingo pela manhã. Fica com um pouquinho mais da canção. Fique na paz. Até o próximo encontro.